o que eu quero, mas temos toda esta parte de cima aberta. Bom, vou aqui, entretanto, para resolver isto, buscar dois troncos bastante fininhos. Pá, não é preciso nada de grosso, o que eu quero é que eles sejam realmente fininhos, e aqui 3 ou 4 lianas e vou-vos mostrar como resolver o problema. E então o que eu quero fazer é agarrar neste ramo fininho e atá-lo à estrutura do abrigo, neste caso às pernas do tripé, de forma a ele ficar, por exemplo, assim a este nível, mas de forma a ficar bastante solto. Tenho aqui um pedaço de liana, é isso que eu vou fazer, vou começar por atar nesta ponta. Pá, um nó simples. Portanto, até aqui, primeiro em cima, à perna do tripé, e agora vou atar ao ramo. Eu quero que ele tenha obrigatoriamente alguma folga, é importante isto. Já está deste lado, agora fazer a mesma coisa do outro. Já está. Pá, só isto, para que ele fique assim desta forma, bastante solto. E agora quero fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. É precisamente isto que eu quero, tanto de um lado como do outro do abrigo. E agora vou aqui agarrar umas folhas que sobraram e vou tapar os buracos ali de cima. Mas para que isto seja feito de maneira correta e impeça completamente a água de se infiltrar lá para dentro, temos também de colocar as folhas de determinada forma. E, portanto, não basta agora simplesmente agarrar aqui nas folhas e tirá-las assim lá para cima, ao calhas ou à balda. Neste caso, estamos a utilizar folhas de palmeira, como vocês já viram. Estamos a utilizá-las como cobertura. E as folhas de palmeira, como vocês já devem ter reparado, têm assim estes regos, como eu chamo, ou estas dobras ou estes canais por onde escorre a água segundo o seu comprimento. E então o que eu vou fazer é, em vez de colocar as folhas cá em cima, tal como estas estão aqui nas partes laterais do abrigo, vou colocá-las com o seu comprimento a coincidir também com o comprimento do abrigo. Porquê? Porque desta forma consigo dobrá-las ou vergá-las para um lado e para o outro. Consigo, portanto, dobrar esta parte para lá e esta parte para cá e fazer uma espécie de um chapéu. E consigo fazer isto com várias folhas e tapar desta forma a parte de cima. Se eu fizesse assim, se colocasse, por exemplo, assim e tentasse dobrar a folha, esta parte para cá e aquela parte para o outro lado, o que ia acontecer é que mesmo que a folha fosse completamente verde, é que a folha assim não dobra tão bem e ao dobrarmos iria provavelmente abrir aqui e rasgar. Segundo aspecto, que também é importante que vocês considerem, é que nós vamos colocar as folhas aqui em cima a apontar para direções diferentes consoante a ponta da qual elas estiverem mais perto. Do meio do abrigo em direção a esta ponta, portanto as que estiverem mais próximo daqui vão ficar colocadas desta forma, ou seja, a apontar naquela direção, a apontar para fora, com o calo a apontar para dentro. E as que colocarmos, por exemplo, aqui, a mesma coisa. Mas as que colocarmos da parte do meio do abrigo para lá, mais próximo daquela ponta, vão ficar colocadas ao contrário, ou seja, a apontar naquela direção, porque o que eu quero é quando a água cai cá em cima, escorra em direção às pontas do abrigo. Se eu colocasse as folhas aleatoriamente, ou seja, ao calhas, umas a apontar para fora, outras para dentro, o que poderia acontecer facilmente é que a água, em vez de escorrer para as pontas, portanto, em vez de escorrer em direção às pontas, podia escorrer em direção ao meio e fazer o efeito definido. E eu não quero isso. Vamos começar por colocar primeiro as que estão mais próximas das pontas. Ou seja, vamos começar por colocar em primeiro lugar estas que estão aqui e estas que estão aqui. E depois vamos colocando as outras, portanto, as outras camadas ou outras folhas seguintes sucessivamente em direção ao meio de ambos os lados. Por exemplo, eu coloco aqui uma folha ou duas daquele lado. Provavelmente vou colocar pelo menos umas duas. Se tiver recursos suficientes até coloco 3. Pá, assim, 2 ou 3 folhas aqui nas pontas e depois as folhas seguintes que eu colocar, vou colocá-las tal como disse, mais atrás, mas quero que elas fiquem ligeiramente sobrepostas às anteriores. Ou seja, portanto, por exemplo, as folhas que eu vou colocar um bocadinho mais atrás do que estas estão aqui na ponta, por exemplo, aqui nesta zona, vou fazer com que elas fiquem ligeiramente sobrepostas sobre as que estão aqui. Portanto, assim,
e depois as folhas colocar mais aqui no meio, outra vez ligeiramente sobrepostas sobre as que estão aqui, e a mesma coisa aqui, coloco estas, depois coloco outras mais atrás, mas ligeiramente sobrepostas a estas, e assim sucessivamente, tanto de um lado como do outro, até chegar ao meio, e depois no meio coloco 2 ou 3 folhas, umas viradas para um lado, outras viradas para o outro, também sobrepostas umas sobre as outras, e faço uma boa cobertura que irá ter o efeito de escorrer a água em direção às pontas sem se filtrar lá para dentro. Assim, prender este lado da folha debaixo desta barra e agora dobrar o resto para o lado de lá. Portanto, dobrar este lado para cá e tentar prender da melhor forma. Uma coisa que podem reparar é que estes calos, estas partes que estão a sobrar, não ajudam muito depois aqui na colocação destas folhas. Por isso é que eu disse há bocado que não pode ficar muito calo a sobrar. E aliás, há aqui calos que deviam ter sido cortados um bocadinho mais rente. Tá? Por exemplo, aqui este calo se calhar devia ter cortado um bocadinho mais, devia ter cortado por aqui. Paciência. Então, agora vou tentar prender debaixo desta outra barra móvel. Assim, fazer uma espécie de um chapéu. Muito bem. Assim. Agora vou agarrar noutra e tapar as falhas que existem. E estas aberturas, tapar um bocado melhor. Para colocar uma segunda camada na mesma zona. Calcar isto um bocadinho para baixo. Da mesma forma, agarrar deste lado, passar por baixo desta barra móvel, levantá-lo assim um bocadinho, tal, prender, muito bem, passar para o outro lado e vergá-lo para cá. O problema destas folhas também é que já estão a ficar secas e isso torna-as quebradiças e pouco maleáveis, pouco flexíveis. Mas eu tenho ali umas guardadas para o fim, ali para aí umas 4 ou 5 foram acabadinhas de cortar e que estão ainda completamente verdes e são as que eu vou colocar no final. Mas mesmo assim vejam, portanto, é isto que eu quero fazer assim, puxar bem para baixo, sem rasgar e prender aqui as pontas debaixo da barra. Outra coisa que tem que ter atenção, depois de colocarem todas estas folhas aqui por cima, têm que olhar para dentro do abrigo e verificar se não há nenhuma destas pontas penduradas lá para dentro. Porque o que pode acontecer é, mais uma vez, a água conseguir infiltrar-se. Portanto, eu quero manter estas pontas, porque são estas pontas que também me ajudam a prender a folha debaixo aqui da barra, mas quero que as pontas fiquem assim cá para fora, não quero que fiquem pendidas lá para o interior. Alguma que fique pendurada para dentro tenho que cortar. E então, já tenho aqui toda esta zona tapada e do outro lado também já tenho bastante área tapada. Portanto, aproveitei o facto da primeira folha que coloquei, como vocês viram, tinha alguns rasgões, mas tinha uma parte considerável que ainda estava boa, intacta, que era toda esta zona, e dobrei-a mais, portanto não a dobrei de forma uniforme, metade para um lado e metade para o outro, nada disso, inclinei-a mais para este lado para aproveitar mais esta parte, aqui, e depois outra folha inclinei-a mais para o outro lado, portanto podem ver que está mais jogado, portanto está mais para além, e então ficou assim, portanto uma folha assim mais para aqui, outra folha mais para aqui, mas sobrepostas também, de forma a cobrir todo o espaço. E agora vou agarrar numa das tais 4 ou 5 folhas que tenho em excelentes condições e tapar as duas. Cá está. E agora faço o mesmo. Levanto a barra, móvel, dobro, passo as folhas por baixo, aliás, passo as pontas aqui, todo este lado, sem rasgar a folha e prendo. Se calhar esta barra móvel vou ter que alterá-la e pô-la um bocadinho mais para cima depois, ainda não sei. Para prender melhor as folhas. Talvez. Agora, passando para este lado, faço a mesma coisa, dobro, levanto esta barra e passo tudo por baixo. Assim. Já está.
É isto mesmo que eu quero. Assim. Voltar aqui a este lado. E aperfeiçoar o que fiz. Se calhar vou ter que subir, pelo menos aqui, vou ter que subir um bocadinho mais a barra para ficar assim a fazer mais pressão. Ela está demasiado para baixo. Se calhar o que eu posso fazer de maneira mais fácil, em vez de estar aqui a desatar isto tudo, é dar uma volta ou duas. Assim. Uma. Talvez outra. Se conseguir. Ora, aqui está. Pessoal, está sempre maneiras mais simples de se fazer as coisas e menos complicadas. É só pensar um bocadinho. Já está. Está muito mais para cima. Continua a estar móvel, como eu quero, mas vai prender melhor as folhas. Ótimo, ótimo, ótimo. É assim mesmo. É assim mesmo. É mesmo isto. Bom, já temos este lado. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer exatamente a mesma coisa que fiz para aqui, mas para este lado. E depois vou progredindo, tal como eu disse, sucessivamente até ao centro. Até já, mantenha-se por aí. Ora, cá está. Isto mesmo. Assim. Como podem ver, estas barras mantêm aqui as folhas tal como eu previa, mas uma coisa que eu estou a reparar é que não as puxam totalmente para baixo, como eu queria. Portanto, não as vergam da forma ideal, como eu estava a antever. Mas uma coisa que podem fazer para ultrapassar este pequeno problema é agarrar num tronco que seja mais ou menos pesado, e aliás, devem fazer isto de qualquer forma, mesmo que esta trava prenda bem as folhas, devem fazer isto, que é para elas ficarem no sítio se houver, por exemplo, muito vento. Portanto, estava eu a dizer, agarram num tronco que seja assim da grossura das pernas do tripé, ou assim, portanto, desse tipo de grossura, e colocam assim, deitado ou apoiado em cima do abrigo, a fazer peso aqui sobre a barra e sobre as folhas. Colocar aqui estes restos de folha, qualquer coisa deste género, que faça volume ali. Não quero aquele espaço assim. Não quero aquele espaço assim em branco, assim no vazio. E vou colocar aqui nesta zona a fazer volume. E para além disso ainda vou fazer outra coisa. Já vos vou mostrar. Assim. Finalmente mais duas destas folhas que estão em excelentes condições aqui para a zona do meio. Uma vai ficar a apontar para ali e outra vai ficar a apontar para ali, como já sabem. E para além disso, vão ficar ligeiramente sobrepostas uma sobre a outra aqui na zona do meio. Sim, para tapar isto como deve ser. Mas antes disso, uma coisa que eu tenho que ter atenção é que as folhas que já coloquei, tanto junto a uma ponta como junto a outra ponta, não podem ficar de maneira a que a água fique aqui estagnada ou que se possa infiltrar como se fosse um funil para a zona do meio. Por isso o que eu quero fazer é agarrar nas folhas e obrigá-las a ficar com uma ligeira inclinação, portanto com uma ligeira inclinação a descer em direção às pontas. Talvez assim, de maneira a que a água não se acumula aqui em cima. Quero que ela caia e escorra logo, assim a descer para as pontas. Para fazer isto da melhor forma. Às vezes, se calhar, tem que se criar um bocadinho de volume aqui em baixo para elevar as folhas. E agora, agarrar nestas e colocá-las no meio, desta forma, uma aqui. Agarrar num dos lados e prender debaixo desta trave móvel, aqui deste ramo que eu coloquei. Sim, a tapar toda esta zona como deve ser. Perfeito! E assim desta forma temos finalmente todos os buracos que estavam aqui acima completamente tapados e temos uma cobertura completa e totalmente operacional na proteção contra os elementos da natureza. Neste caso, tal como eu referi no início do vídeo, o elemento
com o que temos de nos preocupar mais será obviamente a chuva. Deste tipo de ambientes tropicais, selva, ela, tal como eu disse, cai constantemente e muitas vezes de forma torrencial. Do outro lado penso que consegui a mesma coisa, penso que deverá estar de forma semelhante. Ora, cá está. Gosto também do que vejo, acho que também está razoável. Cá em cima está tudo bem tapado, consigo ver isso também. Não há buracos nenhuns. Está tudo coberto, a fazer uma espécie de um chapéu. A única coisa que eu vejo é aqui algumas zonas, vejo que existem umas ligeiras aberturas. E isto aconteceu devido àquele erro que eu vos contei há bocado, que foi cortar demasiada folha junto ao calo. Lembrem-se do que eu vos disse há bocado, pá, cometi esse erro quando queria cortar as pontas que ficavam pendidas para dentro do abrigo, cortei demasiada folha, devia ter só cortado as pontas, pá, não fiz isso, foi um erro, que não me lembrei na altura, mesmo com portanto, com esta pequena abertura aqui e outra pequena abertura aqui mais para esta zona, penso que a chuva não entraria. Além disso, esta folha, se eu quiser, ela dobra mais, eu consigo vergá-la assim mais para este lado. O problema é que ela não fica presa como eu quero, porque este pau, esta barra móvel, não tem força suficiente ou peso suficiente para a manter aqui fixa ou vergada da maneira que eu desejo. Continua a ir um bocado para cima. Mas o que eu posso fazer para resolver facilmente este problema é também, tal como vos expliquei há bocado, agarrar naqueles troncos relativamente grossos e relativamente pesados e colocá-los aqui encostados no abrigo. Dobrar a folha como quer. Viram? Colocar aqui neste tronco e colocar assim. Aliás, até para sentar. O chão aqui até relativamente mole. Até posso fazer assim, tentar espetar um bocado para ficar mais sólido e agora apoiar assim no ângulo. E então foi assim com isto que ficámos. Acho que está bastante aceitável, pelo menos na minha opinião. Digam vocês, de vossa justiça. Ali tenho um pequeno buraco, mas posso tapar aquilo com outra folha, ou isso. Também não interessa muito, o que interessa são as partes laterais e a parte de cima. São as únicas coisas que interessam estar tapadas. O resto são melhorias que podemos ir fazendo no abrigo para impedir o calor de escapar, tal como eu disse. Portanto, o calor corporal de escapar lá de dentro. Se eu me baixar, conseguem ver ali a cama suspensa também. Portanto, ficamos ali com um espaço vazio em baixo. E se tivermos a sorte de termos o chão seco, e mesmo em ambientes tropicais, em selvas, às vezes existem certas zonas que são mais elevadas e mesmo quando chove mantêm-se relativamente secas, ficam molhadas, mas não ficam totalmente alagadas. Podemos inclusivamente fazer uma fogueira cá fora que seja grande e que gere muito calor e depois deixá-la apagar um bocado ou deixá-la esmorecer mais e agarrar em algumas brasas que sobrem e espalhá-las por baixo da cama, e essas brasas, até se apagarem, vão emitir calor e o calor, como sabem, o ar quente sobe. Bom, vamos agora dar uma espreitadela para o interior do abrigo para ver como é que aquilo está. Lá embora. E basicamente isto é uma coisa que vocês devem ir fazendo durante a fase da construção da cobertura, tal como eu fui referindo ao longo do vídeo, para poderem desta forma verificar se existe alguma luz a entrar. Portanto, à medida que vão construindo a cobertura, de vez em quando devem espreitar aqui para dentro, olhar e ver onde é que está a entrar a luz, porque obviamente nesses sítios onde entra a luz também vai entrar água e há sítios onde portanto, o abrigo não é impermeável. O seu acesso está um bocado limitado por estas pernas do tripé que ficam para fora. Portanto, tanto por esta perna aqui, como pela perna do outro tripé, estão a apontar para fora, vai limitar um bocado o acesso e eu neste momento não consigo entrar por aqui, nem por esta ponta nem por aquela. Como é que eu vou resolver este problema? Simples. Vou aqui agarrar em duas destas folhas da ponta e vou tirá-las para abrir um espaço. Vou tirar primeiro esta, cá de cima, pode ser já assim. Tirar também uma ou duas aqui da parte de baixo. E agora já tenho aqui o espaço por onde entrar. Assim. Agora
Torna aqui. Deixa para lá. Aqui. Agarrar na outra perna e afiá-la lá para dentro. Já está. E uma vez cá dentro, pá, tenho um espaço enorme, posso chegar mais para este lado. Podem ver que ainda sobra aqui um espaço quase igual ao espaço que eu estou a ocupar neste momento. Agora para tapar isto, simplesmente agarro e coloco por baixo destas pontas, que estão penduradas. É pá, excelente. Está-se muito bem aqui, ó, pessoal. E podem ver, só as folhas de cima tapam. Só as folhas de cima tapam isto tudo. Esta parte lateral praticamente até à cama. E agora para completar, agarro aqui na mochila e posso utilizá-la como almofada. Ei, muito bom. Muito bom. Fora, e já está.